Então, gente, para falar de biologia, biologia não foge das demais disciplinas quando a gente pensa na interpretação textual, e a biologia ela acaba sendo muito mesmo na interpretação. A genética, que seria talvez um pontinho fora da curva, né? Ela acaba não tendo uma significativa presença na prova do Enem, e quando ela aparece, é geralmente uma genética básica. Então eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho sobre a biologia no Enem, trazendo aqui um recorte de quais seriam os temas que costumam aparecer com maior frequência nas provas do Enem, né? E o que é mais característico do Enem é o trabalho com a ecologia. E parece que é fácil a ecologia. Ela não é difícil, mas é aí que entra a interpretação textual. Quando a gente fala das relações ecológicas, quando costuma cair aquelas questões sobre os ciclos biogeoquímicos, questões relacionadas à teia alimentar, cadeia alimentar, fluxo de energia. Então é muito importante você ler o enunciado corretamente, tirando as palavras-chave e fazendo também uma leitura crítica das alternativas. Mas não foge desse escopo de temas que eu citei. Depois a gente vem a citologia traz muito de estrutura de membrana plasmática, os tipos de transporte celular, transporte passivo, transporte ativo, fisiologia da estrutura celular, né? Então, as organelas, o papel de cada uma dessas organelas, o que já faz um gancho para a fisiologia, que em média 9% da avaliação do Enem discute a fisiologia. Então, a fisiologia, quando a gente vai abordar isso nessas provas, você pode falar sobre circulação, então, o entendimento do coração, como ocorre, se há uma separação completa ou incompleta do sangue, as válvulas, o movimento cardíaco, a gente fala de digestão, de excreção, movimento muscular, passagem de pulsos elétricos, então isso no trabalho que tange a fisiologia. Genética, genética mendeliana, primeira, segunda lei de Mendel, raramente cai alguma questão que aborde herança relacionada aos cromossomos sexuais, mas é sempre importante ter um olhar cuidadoso com esse assunto. Linkage também, tipagem sanguínea é um assunto que vira e mexe, aparece uma questãozinha nas provas do Enem. A bioquímica, quando nós falamos no metabolismo energético, ação enzimática, guardar todos aqueles processos relacionados à transcrição, tradução, onde nós temos aí uma ligação profunda entre a química e a biologia. Então, é uma temática sempre para você ter atenção. Entra também aí o que faz essa interface com a botânica, fotossíntese, relaciona a botânica, né? E também aspectos relacionados à bioquímica. Botânica, concepção dos grandes grupos, dá aquele olhar nessa transição dos vegetais, né, da passagem do ambiente aquático para o ambiente terrestre, as características que vão se tornando cada vez mais evidentes no vegetal. Lembrar que todo grupo vegetal, desde as briófitas até as angiospermas, todas elas têm um ciclo de alternância de geração, né? Lembrar qual deles que tem a fase gametofítica e a fase esporofítica dominante, ou qual é temporária, né? Evolução, aí a gente vai entrar nas teorias evolucionistas, Lamarck, Darwin e o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, entendeu que cada uma delas traz acerca do organismo e de qual o papel do ambiente, e depois o conceito das mutações, de variação, de variabilidade genética. Biotecnologia, isso vem aumentando com o tempo, e é interessante como a biologia pode colaborar como ferramenta tecnológica. Então, transgenia, agora com o CRISPR-Cas9, possibilidade de manipulação gênica, assunto muito bacana, que inclusive pode ser uma temática de redação, por que não, né?
Zoologia, então os grupos animais, as principais características, aqueles conceitos que a gente aprendeu lá em embriologia, né? Os organismos diblásticos, triblásticos, destino do blastóporo, todos esses conceitos relacionados aí em zoologia. Saúde, o Enem sempre gosta de uma questãozinha sobre doença, não é o mensageiro do mal, mas aparece questões tanto de protozooses, doenças causadas por bactérias, viroses, as parasitoses, sejam elas causadas por plateumintes ou nematelmintes, isso também acaba aparecendo na prova. E em quantidade menor de questões, a histologia e alguns outros temas que não são tão peculiares na discussão da prova. Muitas vezes aparece uma questão específica de um aspecto do trabalho com fungos. É muito pouco comum o aparecimento desse tipo de questão, mas é importante que a gente conheça.